Oi, pessoal, bom dia. São 10 horas, vamos esperar mais 2 minutinhos para as pessoas se acomodarem. E aí a gente começa. Bom, vamos começar, já temos um número adequado aqui de participantes. Bom dia a todos. A nossa intenção é começar agora, pontualmente, 10:02, para terminarmos no máximo às 11 horas, tá bom? Conforme combinado. Então, nós vamos dar início à nossa terceira edição do Duarte Garcia Live. Para quem não me conhece, eu sou a Marcela Martins Montandon. Eu trabalho na equipe de Direito Público do escritório, especificamente na área de Direito Urbanístico, tá? Na live de hoje, o Dr. Francisco Gago e o Dr. Marcelo Terra, eles abordarão os impactos da Covid-19 no licenciamento edilício e no funcionamento das atividades na cidade de São Paulo. Nós sabemos que essas regras, elas mudam a cada dia, mas nós traremos o panorama e o cenário no dia de hoje, dia 12 de maio de 2020, caso esse vídeo seja compartilhado no futuro. Fiquem à vontade para formular as perguntas, ok? Tem um campo específico para as perguntas no canto direito da tela de vocês. Podem formular as perguntas durante as apresentações. Ao final, nós vamos respondê-las, vamos tentar responder a todas as perguntas, ok? Bom, então eu vou passar a palavra desde já ao Dr. Francisco Gago. Ele vai tratar sobre o funcionamento das atividades em tempos de pandemia, o que pode, o que não pode, o que é essencial, o que não é, quais são as cautelas e recomendações necessárias, ok? Francisco, por favor, pode começar. Bom dia, gente. Primeiro eu gostaria de agradecer a introdução feita pela Marcela Martins Montandon e agradecer a presença de todos que puderam participar dessa live, da terceira live do Duarte Garcia. E, como ela já adiantou, eu vou tratar dos impactos do Covid-19 no funcionamento das atividades na cidade de São Paulo. O que a gente pode dizer, e eu acho que é de conhecimento geral, é que desde março do corrente ano, estamos experimentando uma intensa enxurrada de leis, decretos, portarias, deliberações, resoluções que tratam da pandemia do Covid-19. No Brasil, né, seja no âmbito da União, dos estados ou dos municípios. E por isso seria virtualmente impossível debater todos esses diplomas num curto espaço de tempo. E por isso a gente restringiu o objeto à cidade de São Paulo. Eu trarei aqui de forma sucinta, e eu pensei aqui, os principais diplomas que tratam dessa regulamentação de funcionamento das atividades do Covid, desde o início, para a gente acompanhar um pouco da evolução histórica e do raciocínio que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo pelo governo, principalmente no âmbito do Estado e no âmbito do município de São Paulo. Então, nesse contexto, eu acho que o primeiro decreto que merece menção é o Decreto Municipal 59.283, de 16 de março do corrente ano. Esse decreto, ele declarou a situação de emergência no município de São Paulo. Ele basicamente estabeleceu medidas no âmbito de administração pública. Ele não trouxe impacto no funcionamento direto das atividades dos particulares, algumas meras recomendações, mas não diretamente impactos de proibição de funcionamento.
mais medidas no âmbito da administração pública. Esse decreto já acenou que haveria um impacto no regular desempenho das atividades prestadas pelo município, porque ele já previa que iriam ser adiadas reuniões, sessões, audiências poderiam ser postergadas, se possível, ainda realizadas por meio remoto. Ele buscava estabelecer medidas que impediam, por exemplo, aglomerações de pessoas nos prédios públicos, e já estava tratando também da disponibilização de equipamentos para trabalho remoto para alguns servidores públicos, estabelecendo, por exemplo, que atendimento presencial seria mediante prévio agendamento. Aqui a gente já viu um comprometimento das atividades, não dos particulares, mas na esfera pública. E é evidente que o poder público adotou medidas a partir de então, reunir esforços para que o atendimento não fosse comprometido a ponto de viabilizar as funções da cidade. Mas aqui já era um prelúdio de que a situação já não acenava de uma forma tão positiva em relação ao avanço do coronavírus. Após esse decreto, nós tivemos em 18 de março o decreto municipal 59.285. Esse decreto aí sim, ele suspendeu as atividades de estabelecimentos comerciais em que aspecto? Suspendendo o atendimento presencial ao público. Ele dispensou, contudo, dessa restrição, estabelecimentos como farmácias, hipermercados, restaurantes, lojas de conveniência. Aqui, nesse momento, ainda que o atendimento presencial ao público tivesse suspenso para as atividades comerciais em geral, para essas atividades específicas que eu acabei de mencionar, ainda não havia proibição de consumo no local, apenas determinação de adoção de cuidados sanitários, ou seja, havia restrição, mas não com tanto rigor. Depois disso, desse decreto, em 20 de março, foi publicado o decreto municipal 59.291. Esse decreto declarou a calamidade pública para enfrentamento da pandemia aqui no município, né? Ele manteve as disposições contidas naquele decreto mencionado, 59.273, que estabelecia medidas administrativas, mas nada trouxe de novo sobre o funcionamento das atividades, ficando mantidas, portanto, as disposições do decreto 59.285, ou seja, funcionamento de atividades com atendimento público restrito, com algumas atividades com funcionamento normal, com medidas sanitárias. Após essa data, 20 de março, e aí vem o marco, veio a publicação do decreto estadual 64.881. Esse decreto estadual, ele decretou a quarentena no estado de São Paulo até 7 de abril. Esse prazo ele já foi estendido por 2 vezes, e uma terceira vez agora recentemente, prorrogando até o dia 31 de maio a situação da quarentena. Esse decreto ele traz medidas específicas no âmbito do estado de São Paulo, suspendendo atendimento presencial ao público de estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços. E ele ressalva expressamente as atividades internas. Ou seja, a lógica que esse decreto estabeleceu seria: não vamos impedir as atividades comerciais dentro do possível, vamos estabelecer uma grande limitação, porque quando você limita o público, você impõe medidas alternativas, como drive-thru, entrega, serviços por internet, coisas do gênero. Mas, em tese, as funcionalidades internas dos estabelecimentos comerciais estariam resguardadas. É evidente que isso impacta de forma significativa as atividades, mas ela não engessou completamente. Esse decreto deixou claro, por exemplo, que funcionamento de bares e restaurantes não poderia haver mais atendimento local, por exemplo. Esse mesmo decreto estadual, ele excepcionou atividades consideradas essenciais, ligadas ao campo da saúde, alimentação, abastecimento, segurança e comunicação essencial. E esse decreto estadual, ele acolheu também o decreto federal 10.282, que estabelece as atividades consideradas essenciais no âmbito da União Federal, que basicamente é um extenso rol, que, embora seja extenso, ele é exemplificativo, e considera como essenciais, para efeitos do nosso debate aqui, serão aquelas consideradas indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerada aquelas que, se não atendidas, colocam em risco a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Não é pouca coisa essa definição, né? O rol é bem extenso, mas foi adotado pelo Estado, colocando eles, portanto, numa situação de funcionamento basicamente normal, desde que observadas as regras sanitárias de funcionamento.
Após essa decretação da quarentena, o município de São Paulo fez a publicação de um novo decreto, aí sim se adequando talvez a esse cenário mais atual estabelecido no âmbito do estado de São Paulo, porque ele revogou expressamente daquele decreto municipal 59.285, que tinha uma previsão de funcionamento com menores restrições, acolhendo mais ou menos os conceitos adotados pelo decreto estadual. Ou seja, ele suspendeu também o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços no âmbito do município de São Paulo. Ele estabeleceu também um prazo que já foi prorrogado por 2 vezes, e também recentemente até o dia 31 de maio, pelo decreto municipal 59.405, se eu não me engano, no dia 8 de maio. E fica claro que os estabelecimentos deverão manter fechados o acesso ao público ao seu interior. Mais do que isso, ele também deixa muito claro que as atividades internas desses prestadores de serviços, dessas atividades, estão resguardadas, na linha do que o decreto estadual tratou. Diferente do decreto estadual, ele autorizou o funcionamento de atividades consideradas essenciais, mas não aquelas que estavam no decreto federal, mas sim aquelas que ela fixou em seu anexo único. Esse anexo único sofreu algumas alterações, a mais recente dela, o decreto municipal 59.383, que é do dia 28 de abril, e houve também aqui a inclusão, isso é importante mencionar, porque desde esse início da quarentena, muito embora tivessem sido fixadas medidas de contenção das atividades, não era muito claro o cenário de como se estabeleceria uma fiscalização, né? Quem fiscalizaria, qual seria a multa, o que pode, o que não pode. E esses cenários sempre geram insegurança, né? A gente não gosta de saber o que não vai acontecer conosco no caso de alguém concluir que não estamos andando dentro do regular e dentro do que a lei espera, né? Então, esse decreto específico, ele referendou a atividade fiscalizatória nos moldes da Lei de Parcelamento e Ocupação do Solo, fazendo remissão expressa a dispositivos da Lei de Parcelamento, no caso específico, o artigo 141, tratando que os estabelecimentos que não funcionem de acordo com as disposições do decreto seriam considerados como sem licença de funcionamento, portanto, sujeitos, por exemplo, à aplicação de multas e interdição. Pelo menos essa disposição específica que veio talvez um pouco tarde, mas ainda assim continua sendo oportuna, traz um cenário de um pouco maior de segurança, mas não ainda que seja um cenário super claro e de previsibilidade em relação à atividade fiscalizatória, mas já é alguma coisa. O que é interessante pensar, então, dentro desse conceito, desse último decreto mencionado, 59298, é que o conceito geral estabelecido pela legislação estadual e no âmbito do município é que as atividades podem funcionar e a preocupação está basicamente refletida em relação ao acesso de público, né? O que a minha atividade pode movimentar, né? O que ela pode atrair de pessoas e, com isso, aumentar a concentração de pessoas e incentivar a propagação do coronavírus. Então, é justamente esse conceito geral que é o norte de interpretação que tem sido adotado nesses diplomas. Então, eu acho que como parâmetro geral é sempre pensar que a regra posso manter minhas atividades internas, devo evitar a atração de público, devo adotar medidas sanitárias que resguardem a atividade, a minha atividade e as pessoas que trabalham no meu estabelecimento, devo adotar medidas que dentro do possível, que viabilizem que a minha atividade alcance meus clientes, né, já que eu não posso atraí-los diretamente para o meu estabelecimento. Existem atividades, por outro lado, que estão expressamente dispensadas dessas regras, que são consideradas essenciais, e que têm seu funcionamento também permitido, desde que observado também as regras de vigilância sanitária. Eu acho que dentro desse conceito todo, uma preocupação que deve existir, e uma atenção que deve estar latente em todos, no sentido de estar preparado. Por quê? A atividade fiscalizatória, se tem notícia, ela tem acontecido no âmbito de subprefeitura, de vigilância sanitária, ela tem ocorrido, né? Então, denúncias, por exemplo, feitas por próprios funcionários no âmbito do Ministério Público do Trabalho, às vezes acabam desencadeando uma atividade fiscalizatória não diretamente pelo poder público, mas pelo Ministério Público. Então, diante dessas atividades fiscalizatórias, qual seria o comportamento adequado, né? O que o estabelecimento comercial que está autorizado a funcionar deveria fazer, né?
Eu imagino que ter um bom conhecimento dessas regras que estão sendo postas pelo município, pelo governo sobre cuidados sanitários é o primeiro passo. Eu acho que numa hipótese de fiscalização, a empresa precisa demonstrar de forma clara que prestou informações, treinamento, fornecimento de equipamento de proteção, como máscaras, luvas, nos casos que tecnicamente isso é viável, fornecimento de álcool gel, orientação, medidas preventivas, como pensar em distanciamentos adequados entre os profissionais que trabalham no seu estabelecimento, por exemplo, na hora de almoço, durante o desempenho de suas atividades, pensar em medidas, inclusive, que digam respeito ao funcionamento da atividade, horários de entrada e saída, com isso evitando que exista concentração de pessoas em horários de pico, utilizando-se de transporte público. Eu acho que tudo isso, se a empresa conseguir adotar e tiver isso documentado, todo esse preparo, ela pode evitar uma boa dor de cabeça numa hipótese de eventual fiscalização, seja uma fiscalização no âmbito do Ministério Público ou iniciada no âmbito da administração pública. Dentro desse contexto, eu elencaria aqui o Decreto Municipal 59.349, que trata de recomendações de horário de funcionamento para as atividades comerciais, industriais no âmbito do município, em tempo de calamidade. Eu mencionaria aqui também o Decreto Municipal 59.396, que ele é recente, ele é de 5 de maio, o doutor Marcelo vai tratar um pouquinho dessa lei municipal, que é 17.340, mas que estabelece de forma precisa essa questão atinente ao uso de máscaras e fornecimento de equipamentos abastecidos com álcool gel, por exemplo. Esse decreto é recente, eu acho que merece menção. E eu tive em conversa com o nosso departamento trabalhista no escritório, e eles me deram um apontamento bem interessante um tempo atrás, enquanto eles estavam conduzindo um inquérito civil iniciado também por uma denúncia de funcionário anônima, e eles mencionaram que o Ministério da Economia, junto com a Superintendência Regional do Trabalho, tem circulado um termo de orientação. Esse termo de orientação, elaborado por eles, obviamente com recomendações, ele é extremamente longo, ele traz diversas medidas que podem ser adotadas pelas empresas, prevendo, por exemplo, a adoção de trabalho remoto, fiscalização do sistema de ventilação do ar-condicionado do seu escritório, você ter isso em dia, para manter a qualidade do ar, evitar viagens, deslocamentos, adotar videoconferência, são todas coisas muito simples, mas que se tudo isso tiver, por exemplo, previsto no manual interno da empresa, em termos de Covid, eu tenho certeza que vai demonstrar uma boa-fé, uma atuação proativa da empresa que pode evitar muita dor de cabeça numa hipótese de uma fiscalização não prevista. Então, eu teria em mente a adoção desses cuidados sanitários e em seguir essas recomendações. Gostaria de concluir, assim, não é bem uma conclusão, porque a gente vai entrar na fase de perguntas ainda, mas dizendo que essas medidas de enfrentamento do vírus, elas acabam, sim, gerando restrições a direitos previstos na Constituição, né, como o direito de ir e vir, o direito de livre exercício da atividade econômica. É evidente que aquele conceito que não existem direitos absolutos, mas outros direitos constitucionais que também merecem atenção e que, por isso, eles devem ser adequadamente ponderados nas situações concretas. Eu acho que hoje não se pode negar que a gente tem um direito de vir um pouco cerceado quando eu não posso entrar em estabelecimento comercial ou quando eu estou sujeito a uma determinada regra de rodízio. O que não quer dizer que há uma inconstitucionalidade, mas quer dizer que existe a preponderância de um outro direito, que seria o direito à saúde, que está nesse determinado momento prevalecendo. É evidente que essas regras precisam guardar razoabilidade e proporcionalidade e vir dotadas de algum acolhimento técnico e justificativa técnica. Mas o que me chama a atenção um pouco, e a gente vê nas notícias de jornal e vê pelas regras que são publicadas, é que não existe uma perfeita coordenação entre o governo federal, os governos estaduais e municipais. Existe, sim, uma tentativa de lidar com a questão do problema, mas muitas vezes não em sintonia absoluta e no mesmo sentido. Isso acaba gerando uma certa insegurança, né, porque você tem 3 entes de esferas diferentes da administração pública disciplinando um assunto que tem grande importância e grande relevo.
muitas vezes você acaba tendo um conflito de normas, ou tendo normas que já são confusas, às vezes até omissas, por conta da velocidade como elas são emitidas. Isso tudo acaba comprometendo um pouco a forma de aplicação dessas regras, entendimento da sua amplitude e da sujeição dos particulares ao cumprimento desses deveres. Mas, mais do que isso, né, eu me preocuparia muito aqui, por exemplo, com essa convivência entre essa normatização de âmbitos de União, Estado e município. Ontem, por exemplo, tivemos acesso à informação de que o decreto federal que regulamenta essas atividades essenciais acabou estabelecendo que academias de esporte em todas as suas modalidades seriam consideradas atividades essenciais, possivelmente motivado pelo benefício que essa atividade traz à saúde. Ela está no decreto federal, mas ela se encontra referendada no âmbito estadual de forma automática, mas no âmbito municipal, aqui em São Paulo, não existe um acolhimento direto dessa atividade. É evidente que isso vai trazer alguma discussão e vai existir algum conflito. E nesse momento, como vão ser definidos esses conflitos? Eu não vou entrar específico nesse caso, que eu diria que é absolutamente interessante, mas o que eu diria, se isso for submetido ao judiciário, para alguma academia interessada, o que vai ser ponderado é a preponderância de uma regra geral estabelecida no âmbito da União, por exemplo, em relação a uma normatização local, ou seja, por aquele que em tese tem uma predominância de interesse e maior conhecimento da situação local. Mas a discussão é interessantíssima, né? E no final, o que vai preponderar? Isso eu acredito que vai ser delimitado caso a caso, de acordo com as normas existentes, a racionalidade no estabelecimento dessa norma, enfim, as questões técnicas que foram adotadas como fundamento da adoção da decisão de restrição. Eu vou mencionar aqui rapidamente um caso que me chamou a atenção especialmente, porque é de um assunto que acaba sendo do meu interesse, que seria uma liminar que foi concedida que autorizava o funcionamento de uma academia de tênis. Eu achei muito interessante. Eu falei, nossa, tô louco para jogar um tênis e tem uma academia aí que está aberta, né? Eu já pensei. Ela conseguiu uma liminar no âmbito do Tribunal de Justiça, conseguiu restabelecer suas atividades. A alegação que foi adotada pelo Tribunal de Justiça foi que essa atividade específica, ela não permitia uma grande concentração de pessoas. Na realidade, você colocava poucas pessoas num espaço aberto, com nenhum contato, que estariam desempenhando uma atividade esportiva que agregaria ainda grandes ganhos na questão da saúde, né? Ou seja, eu estou praticando uma atividade esportiva, estou melhorando aqui a minha capacidade cardiovascular e está tudo bem, vida que segue, vamos considerar uma liminar para o funcionamento que aparentemente a regra municipal não guarda coerência. Mas essa decisão ela foi levada até o STF e foi derrubada, essa liminar foi derrubada, e o raciocínio que o STF adotou foi basicamente que, ainda que munido de grandes intenções, a decisão judicial, que no momento desse de calamidade pública, em tempo de pandemia, não seria conveniente que existisse uma substituição da conveniência e oportunidade de administração por uma decisão judicial, que deveria existir uma confiança nos aspectos técnicos invocados pelo poder público a estabelecer essa restrição. Então, essa liminar, hoje, aparentemente, ela está cassada, suspensa, com os efeitos suspensos, e o que eu queria dizer dessa liminar é que ela trata dessa questão da ingerência do Poder Judiciário numa decisão administrativa pública, nesse caso específico. Não quer dizer que em outras oportunidades o Judiciário não poderá reconhecer que uma determinada exigência colocada pelo Poder Público é desarrazoada, não guarda lógica ou não tem substrato suficiente para permanecer vigente. Mas ela não entrou, por exemplo, na discussão sobre competências da União, do Estado e do município na hipótese de conflito. Como que ele vai decidir? Ainda mais sabendo que o direito à saúde a disciplina de competência concorrente tanto da União, dos Estados e dos municípios. Então vai ter uma discussão muito interessante aí pela frente se esses conflitos continuarem existindo. Eu acho que eu não sei se eu falei muito tempo ou não, eu acho que eu colocaria aqui em relação a funcionamento de atividade pública, por exemplo, que não tem muito a ver com o tema que eu estou desenvolvendo, que a gente tem ciência que as atividades públicas estão num ritmo um pouco mais lento, por exemplo, atendimento em subprefeitura, em praça de atendimento hoje já não existe mais,
o que dificulta um pouco, enfim, a vida do particular, mas nós temos aí, por outro lado, medidas muito interessantes sendo implementadas no âmbito do CTLU e SMDU, que são essas videoconferências, as reuniões realizadas de formas virtuais, a CTLU que já teve algumas reuniões, enfim, estabelecidas, e eu acho que isso mostra que estamos parados no âmbito da administração pública, mas que saídas estão sendo traçadas para impedir uma movimentação e um atendimento de situações emergenciais ou que demonstrem relevo. Eu fico por aqui e permaneço depois à disposição para eventuais esclarecimentos e perguntas. E agradeço novamente a presença de todos. Obrigada, Francisco. Foi ótimo, ficou super claro. Inclusive, você já abordou alguns temas, objeto de 2 perguntas sobre o conflito de competências aqui. Eu acho que todo mundo tem questionado muito. Cada dia surge um decreto federal, e aí vem um decreto estadual e outro municipal, cada um disciplinando alguma coisa. Eu acho que tem muitas dúvidas nesse sentido, e você já esclareceu. Depois eu volto com você, então, com uma outra pergunta aqui, que eu acho que será direcionada a você também. Agora eu vou dar a palavra ao Dr. Marcelo Terra. Ele vai abordar um pouquinho o licenciamento edilício, emissão dos alvarás, como é que está o funcionamento e o andamento de tudo isso nesse cenário em que estamos vivendo. Dr. Marcelo, por favor. Ok, bom dia a todos. Obrigado, Marcela, por me passar a palavra. Parabéns, Chico, pela sua breve e completa exposição. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui virtualmente assistindo esse nosso bate-papo. Mas eu quero agradecer também os nossos sócios ocultos, o Rafael Bittar e a Marcela Santos, que sem eles nós não teríamos conseguido realizar essa live. Eles não aparecem aqui, mas eles estão trabalhando ocultamente na nossa conta de participação dentro do departamento. Eles também são integrantes do nosso departamento de Direito Público. Vamos lá. Coube-me a missão de trocar algumas palavras a respeito do licenciamento edilício, das atividades do licenciamento edilício em tempos de pandemia. O Chico já falou, e eu vou reiterar, o primeiro decreto municipal, ele é de 16 de março, ele declara uma situação de emergência, ainda não de calamidade, mas de emergência. E esse decreto, ele traz profundas alterações na sistemática de trabalho da administração. E essas alterações, redução de horário, dispensa de funcionários que estão em situação de risco, essas alterações, naturalmente, causam um embaraço no regular trâmite do processo administrativo. Quem trabalha com processo judicial sabe que existe a figura do obstáculo processual, como motivador do não cumprimento de um prazo. Esse obstáculo administrativo gerou a necessidade, e o decreto foi muito feliz em previamente já determinar isso, lá no seu artigo 20, lá em 16 de março desse ano, o decreto disse: nos processos e expedientes administrativos ficam suspensos todos os prazos regulamentares e legais, por 30 dias, sem prejuízo de eventual prorrogação. Esse prazo inicial de 30 dias, ele foi prorrogado por um outro decreto, que é o 59.348. E esta prorrogação, ela vige até o dia 15 de maio, agora, daqui a 3 dias. Muito provavelmente haverá um novo decreto estendendo por mais algum período de tempo essa suspensão de todos os prazos regulamentares e legais por 30 dias. 4 dias após, numa velocidade mais rápida do que a propagação do vírus, em 16 de março houve a declaração do estado de uma situação de emergência. 4 dias após, a declaração no âmbito municipal paulistano do estado de calamidade pública. É o decreto 59.291. Esse decreto é um decreto bem sucinto, ele simplesmente declara e reconhece o estado de calamidade e não traz nenhuma outra alteração a respeito dos prazos processuais. O que aconteceu quando do primeiro decreto? O mercado começou a discutir
como interpretar a regra da suspensão dos prazos regulamentares e legais, se essa suspensão também se aplicava ao prazo de validade dos alvarás. Alvará de aprovação, alvará de execução, de aprovação e execução, todos os alvarás que estão elencados na nossa legislação edilícia. E a resposta era muito difícil, né? Apesar da ansiedade de todos nós respondemos afirmativamente sim, automaticamente o prazo de validade de um alvará de aprovação está suspenso por força dessa regra do artigo 20, não havia essa clareza necessária, razão pela qual, e numa atitude bastante... Deixa eu só um momentinho só, por favor. Numa atitude bastante louvável, 53 vereadores apresentaram um projeto de lei que teve uma tramitação célere na Câmara Municipal, atendendo às normas especiais e emergenciais do regimento interno da Câmara para essa época da pandemia. E esse projeto de lei, ele se converteu na Lei 17.340, é uma lei de 30 de abril de 2020. Essa lei, ela trata de medidas de proteção da saúde pública e da assistência, bem como relativas à dilação e suspensão dos prazos de alvarás. E uma série de outras medidas. Eu vou concentrar a minha atenção nos prazos de alvará. E essas medidas são medidas transitórias. O parágrafo único do artigo 1º dessa lei claramente diz que essas medidas vigorarão enquanto perdurar a emergência de saúde pública no município de São Paulo. Ela tem todo um capítulo, que é o capítulo 5º, destinado à dilação dos prazos de validade de alvarás. Artigo 16. Ficam prorrogados os prazos de vigência das licenças já emitidas até a data de publicação desta lei, por mais um ano. Então, essa extensão é de um ano. E também prorroga o prazo das futuras licenças a serem expedidas. Serem expedidas em que lapso temporal? Entre a data desta lei e 6 meses após o início de vigência da lei. Vale dizer, as licenças anteriormente emitidas, todos os prazos regulamentares e sua validade foram automaticamente, por força de lei, prorrogados, estendidos por mais um ano. E as que vierem a ser emitidas na vigência desta lei, e pelo período de 6 meses, elas estão prorrogadas também, pelo mesmo período. Aqui tem uma situação interessante, né? Vamos torcer para que o período de emergência, ele termine muito antes desses 6 meses. Ele termine em 2, 3 meses. Mesmo assim, a licença emitida no 3º mês, no 4º mês, por força do artigo 16, ela também terá o benefício desse prazo estendido, ainda que emitida após o encerramento do estado de calamidade pública. E esta lei, ela teve a preocupação muito didática, salutar, de detalhar com clareza todos os alvarás mencionados. Então, alvará de aprovação, aprovação e execução, projeto modificativo, certificado de segurança, alvará de autorização para o avanço de tapume sobre parte do passeio público, alvará de autorização para o avanço de grua sobre o espaço público, e alvará de autorização para instalação de canteiro de obras em imóvel distinto daquele em que a obra será executada. E também alvará de autorização de estande de vendas no mesmo local da implantação da obra ou em outro imóvel distinto daquele em que a obra será executada. Aqui tem uma questão que mistura, né, o que o Chico falou, que é uma das grandes preocupações do nosso mercado, que apesar do prazo do alvará de autorização de estande ser estendido, o estande está fechado. Então, ele tem um prazo de autorização estendido, de validade da autorização, mas ele não pode abrir por outras razões e por outra legislação. Aqui vale uma observação de curiosidade, que a lei, que é a Lei 17.340, ela não fala do heliponto. O heliponto somente é tratado no decreto regulamentador.
Então, pode gerar margem a uma discussão de validade do decreto regulamentador de inovar em relação ao texto da lei, em relação ao ponto. O decreto regulamentador é o 59.396, de 5 de maio de 2020, né? Apenas 5 dias corridos da publicação da lei, o que demonstra uma favorável coordenação dos trabalhos entre legislativo e executivo e uma rapidez de sua tramitação. O decreto regulamentador, em relação à lei, como normalmente acontece nos decretos regulamentadores, ele basicamente repete o texto da lei. Ele não traz nenhuma regulamentação nova, mas ele repete. O que ele traz de novidade é basicamente em relação ao ponto. Mas o decreto regulamentador, então, ele mantém todas as disposições da lei, como normalmente isso acontece no decreto regulamentador. Eu queria chamar a atenção de alguns pontos aqui, em relação a essa situação dos alvarás da atividade edilícia. A primeira pergunta: há necessidade de um apostilamento do alvará de aprovação, ou de alvará de execução, ou do alvará de aprovação e de execução? A figura do apostilamento, ela está regrada no nosso Código de Obras de 2017, e quando fala do alvará, o apostilamento, fala de atualização de dados, não necessariamente de retificação de dados, mas de atualização de dados. Dentro de um rigor, os interessados poderiam requerer à administração pública a apostilação dos seus alvarás para constar expressamente esta extensão de prazo. Mas não há necessidade disso. Os prazos estão, por força de lei, estendidos, e seria um preciosismo o requerimento do apostilamento e geraria uma demanda do serviço público que eu penso que até atentaria contra o princípio da eficiência da administração pública. O particular faria um pedido à administração pública, que teria ou que atender ou negar sempre fundamentadamente, gerando um trabalho desnecessário, ainda mais numa época tão difícil e tão diferente quanto a nossa. Eu quero chamar a atenção de um outro ponto, que está no nosso Código de Obras, no artigo 62 do Código de Obras, que diz respeito à suspensão dos prazos de validade do alvará de aprovação e ou do alvará de execução. É uma regra bastante conhecida de todos que trabalham nesse mercado, mas eu vou tomar a liberdade de reler aqui um pedaço. Artigo 62. Os prazos de validade do alvará de aprovação e do alvará de execução ficam suspensos, enquanto perdurar um dos seguintes impedimentos ao início ou prosseguimento da obra. O que nos interessa é o inciso 2, a situação número 2, calamidade pública. Portanto, a situação de calamidade pública, ela já está regrada no artigo 62 do Código de Obras, como causa de suspensão do prazo de validade do alvará. Quando vem a nova lei e claramente diz que essa situação gera, por força de lei, uma prorrogação, ela tem um efeito extremamente salutar de segurança jurídica. Ela elimina toda e qualquer dúvida. Ela elimina toda e qualquer dúvida quanto à suspensão desse prazo. Mas a matriz dessa suspensão, a previsão já estava lá no Código de Obras, no artigo 62. Um outro ponto que eu gostaria de debater com todos, e eu vou parando por aqui, é a questão da outorga onerosa. Também é uma situação objeto de muitas indagações, muitos debates, né? O prazo de pagamento das parcelas da outorga onerosa. Esse prazo está suspenso também? Ele está prorrogado por esses 30 dias? A nossa resposta é não. Por que isso? Porque a obrigação de pagamento da outorga onerosa, ela decorre de um contrato entre o particular e a administração. É celebrado um contrato regrando o pagamento. E esse contrato ele tem lá suas datas de vencimento, razão pela qual qualquer alteração do prazo de pagamento da outorga onerosa
dependerá de uma alteração daquele termo de compromisso. E o termo de compromisso, para ser celebrado pela administração, ele necessita de um apoio normativo. E esse apoio normativo, eles têm sido já insistentemente solicitado pelas entidades do setor, o Secov, a Abrainc, o Sinduscom, a prefeitura, a quem de direito na prefeitura, e ainda não houve uma resposta a respeito desses pleitos. Hoje, a situação de hoje, os prazos não estão suspensos por força dessa legislação. Se houver o interesse, como está se discutindo em tantas outras situações de locação, por exemplo, em que o interessado ele tem que se socorrer de uma medida judicial para obter um comando judicial ou de suspensão da obrigação de pagamento, em face de uma situação extraordinária que é a pandemia. Mas sem essa ordem judicial, a obrigação de pagamento ela continua. E há uma expectativa bastante grande de todo o setor que o Poder Executivo Municipal atenda a esses reclamos e dê, vamos dizer assim, esse fôlego de caixa para quem é obrigado a pagar a outorga onerosa. Lembrando que a outorga onerosa, a quitação, ela é uma condição essencial para a emissão do alvará de execução. Não há hoje muito interesse, via de regra, na obtenção rápida de um alvará de execução, ainda que com este prazo estendido, por uma razão muito simples, talvez não haja condição econômico-financeira de um empreendedor iniciar esta obra tendo o alvará de execução emitido. Porque o mercado está retraído, há uma incerteza bastante latente, então por que então correr com o alvará de execução? Se não há esse interesse, é bastante lógico a vontade do interessado em também postergar o pagamento da outorga onerosa. E eu finalizaria aqui, Chico e Marcela, passando já a palavra para vocês, com uma observação genérica. Eu sempre achei que a legislação paulistana sempre foi muito tímida ao regrar os prazos de validade dos alvarás. O Código de Obras Novo ainda aumentou em 50%, né? Já melhorou bastante, mas ele continua sendo tímido. Isso não é específico, obviamente, do município de São Paulo, né? É uma regra comum nos municípios. A atividade, vamos pensar na atividade da incorporação imobiliária, é uma atividade de longo prazo. Ela depende muito de momentos de mercado, de sensibilidades de mercado. Ela tem suas épocas sazonais. Razão pela qual eu sempre defendi, inclusive perante a prefeitura, a conveniência da legislação municipal ter um prazo mais estendido de validade dos alvarás. O que antes era pouco, melhorou alguma coisa, mas eu continuo achando que ele é pouco ainda. Ainda mais no cenário que nós tivemos com a mudança legislativa do Plano Diretor de 2014, com a Lei do Parcelamento do Solo, Uso e Ocupação do Solo de 16, e o Código de Obras de 17, cada qual no seu campo normativo, que a previsão de uma futura mudança estrutural dessas três legislações, ela é de longuíssimo prazo, razão pela qual não haveria nenhum prejuízo para a ordenação da atividade no município de São Paulo, que a própria lei reconhecesse um prazo maior de validade desses alvarás, desse um fôlego para que o empreendimento pudesse ser lançado, eventualmente sem sucesso, recuado, relançado um pouco mais adiante, sem o custo excessivo de alterações de projeto ou de sujeição a regras supervenientes e prejudiciais àquele projeto. Então, eu termino por aqui essas minhas considerações, devolvo a palavra para a Marcela Montandon. Obrigado a todos. Obrigada, doutor Marcelo, foi ótimo, excelente, super clara a sua apresentação, inclusive o senhor já respondeu a uma das perguntas aqui, de um dos participantes, que perguntou sobre a necessidade de apostilar o alvará para indicar um novo prazo. Como o senhor bem colocou, não há essa necessidade, porque já existe
uma disposição legal bem clara nesse sentido. Seria um preciosismo. Eu vou, então, fazer algumas perguntas também, o doutor Francisco já respondeu sobre o conflito de competências, né, sobre as regras da União, dos estados e dos municípios, sobre os funcionamentos das atividades. Mas tem uma pergunta aqui, Francisco, sobre o decreto 59298, que ele remete às penalidades da lei de zoneamento, da lei de parcelamentos e ocupação do solo, no caso de uma atividade não essencial estar funcionando de forma irregular. Mas a lei de parcelamentos e ocupação do solo, ela impõe como última medida a interdição, só como última medida. Então, como é que fica esse conflito de disposições normativas, né? Qual prevalece? Seria a interdição imediata ou a aplicação de multa e uma notificação e a concessão de um prazo para o proprietário daquele estabelecimento adotar alguma providência? Eu acho que essa é a única pergunta que ainda não foi respondida. Eu vou abrir a palavra, então, ao doutor Francisco, para ele responder essa pergunta e finalizar. Não, tem uma pergunta de escolas também, Francisco, acho que é para você, sobre o funcionamento de escolas, tá? Aqui eu acho que é mais uma questão sobre o funcionamento, não da atividade escola, mas sobre o pagamento aqui de mensalidades das escolas, enfim, alguns alunos têm reclamado sobre o pagamento das mensalidades. É uma relação mais civil, mas, enfim, se você quiser comentar um pouco, tem uma pergunta também, na verdade, um pedido de orientação ou recomendação sobre o funcionamento das escolas e sobre como as escolas devem cobrar as mensalidades ou suspender os seus recebimentos. Eu vou passar a palavra, então, ao Francisco, para ele responder essas perguntas e se despedir, e, na sequência, eu vou passar a palavra ao doutor Marcelo, para que ele se despeça também. Ele acabou respondendo a pergunta aqui direcionada a ele, então, eu acho que é isso. Francisco, por favor. Realmente tem uma certa, não contradição, mas quando esse decreto faz a emissão à lei de parcelamento e ocupação do solo, pela redação que está escrito, ele acolhe parcialmente os termos estabelecidos pela lei de parcelamento e ocupação do solo para a fiscalização. Por quê? Porque pelo artigo 141 da lei de parcelamento, você, numa hipótese de funcionamento irregular do seu estabelecimento, você, a depender de ser uma atividade permitida ou não no local, você vai ter entre 90, 30 ou 5 dias para regularizar a sua situação ou sair do local. Já nesse momento inicial, onde você recebe essa intimação para regularização, você já tem uma multa aplicada. Só que a possibilidade de interdição, de fato, ela só vem após o descumprimento desse prazo que foi estabelecido de 90 a 35 dias. Ao contrário do que é estabelecido nesse decreto, que ele estabelece a multa, que já era possível ser aplicada de imediata, e a possibilidade de interdição, partindo do pressuposto ficto, né, criado por esse decreto, que você pressupõe que sua atividade está sem a licença de funcionamento, ou seja, ele cria uma ficção jurídica que em época de pandemia, se você está funcionando de forma irregular, é como se você estivesse sem a licença e sujeito aos procedimentos da lei de parcelamento. Contudo, estabelece a possibilidade de interdição logo de cara. Onde eu entendo que existe um grande conflito com a lógica da lei de parcelamento? Primeiro, pela possibilidade imediata de interdição. Com o próprio decreto, inclusive, né, esse decreto municipal que trata do funcionamento da fiscalização em tempos de pandemia, ele deixa claro que as atividades podem funcionar, ou seja, eu posso funcionar desde que eu não receba público e eu seja restrito às minhas atividades internas. Como eu posso adotar a atividade de interdição de cara, já no princípio, no início da fiscalização? Me parece que é uma medida um pouco extrema. Me parece que seria razoável, nesse momento da fiscalização, considerando que a atividade é permitida, o funcionamento dela, que fosse estabelecido pelo menos um prazo razoável para que você possa se adequar, porque provavelmente o objetivo da fiscalização, e na maioria das vezes, vai estar ligado a uma impossibilidade, naquele momento, de demonstrar que você está atendendo a condições sanitárias de uma forma super eficiente, mas que não é impossível de atender, por exemplo, em menos de 24 horas. Então, é evidente que vão ter atividades que não vão poder estar funcionando nem com atendimento interno, que não se justificam, e nesses casos a interdição
ela realmente é razoável que se faça de imediato. Devem ter atividades que não propiciam esse tipo de funcionamento em tempo de pandemia. E a interdição, nesse caso, guardaria alguma coerência, mas eu acho que essa regra acabou sendo lançada sem uma grande reflexão, pensando nas peculiaridades, e por isso que eu acho que a fiscalização, se ela aparecer na sua porta, de antemão, e você tiver nessas situações que a sua atividade pode funcionar em relação às atividades internas, é falar que você pode estar lá, que não é razoável que seja interditada e que você exige que seja dado um prazo para você prestar esclarecimentos, eventualmente se adequar àquilo que for apontado. Mas eu acho que ficou realmente uma pequena falha na forma como foi tratada essa fiscalização, ainda que tenha sido melhor do que a ausência que existia antes. Em relação à questão das mensalidades escolares, não é realmente o tema que a gente está tratando aqui, mas eu acho que é um tema relevante, enfim, em relação a todas as relações civis. É evidente que as escolas têm obrigações que precisam ser cumpridas também, não tem como se descartar isso, ela tem essas obrigações, e é evidente que os pais têm expectativas legítimas de eventualmente ter algum tipo de desconto ou postergação de pagamento, coisas do gênero, mas eu acho que isso tem que ser avaliado caso a caso. Cada escola tem sua estrutura, tem sua forma de desenvolver suas atividades, assim como as necessidades dentro enfim, dos próprios pais devem ser diferentes, a depender da estrutura. Por exemplo, no colégio da minha filha, foi proposto que as mensalidades fossem cobradas normalmente se eles anteciparam as férias, foi uma medida interessante. Então, eles mantiveram a cobrança normal, esperando que isso se resolva de uma forma rápida. Eu acredito que eventuais situações que sejam excepcionais devam ser tratadas sempre na tentativa de conciliar esses interesses no momento de pandemia, o que o colégio pode fazer e que os pais podem fazer, mas tem que ser uma decisão equilibrada. Eu acho que não tem nesse momento, como falar sem examinar um caso concreto, que tem algo que poderia ser não razoável ou incorreto, mas sim um exercício de debate e flexibilização sempre a situações concretas. E devidamente examinadas. É evidente que a situação da pandemia propicia esse tipo de debate, inclusive nas relações civis, em relação a um tema tão relevante quanto esse. É isso. Queria agradecer de novo as perguntas e se tiver qualquer tipo de dúvida, o Marcelo, enfim, toda a equipe do escritório permanece à disposição, eventualmente para atender pontualmente alguma questão, eventualmente que não foi possível ser debatida aqui ou esclarecida. Obrigado. Doutor Marcelo, o senhor está com a palavra. Se eu puder responder a pergunta, inclusive a pergunta do Gilberto, nosso amigo, que acabou de entrar aqui, sobre a análise dos projetos modificativos na prefeitura, se a prefeitura continua analisando e emitindo os alvarás neste período, e se o senhor puder se despedir também, fique à vontade. Ótimo. Obrigado, Marcela. Obrigado, Gilberto, pela pergunta. O decreto inicial de situação de emergência é dia 16 de março. No dia seguinte, no dia 17, e também parabenizo aqui a agilidade da Secretaria do Licenciamento, no dia 17, a Secretaria do Licenciamento baixou a portaria, a CEL, número 23. O seu artigo 2º, ele é esclarecedor, diz o seguinte: ficam interrompidos todos os prazos recursais, prazos de cumprimento, de comunique-se já emitidos ou que vierem a ser emitidos. Como já mencionei, que já estava no decreto. Parágrafo único desse artigo 2º da portaria. A interrupção dos prazos regulamentares não impede a emissão do comunique-se, nem de despachos, nem de alvarás, nem de outros atos de competência desta secretaria. Então, Gilberto, a resposta à sua pergunta está no parágrafo único do artigo 2º da portaria CEL. A vida segue, a vida continua. Os processos terão o seu trâmite normal, só há suspensão do prazo de cumprimento de algum comunique-se ou de algum recurso. Eu quero chamar a atenção também, para finalizar, que essa mesma portaria, no artigo 3º, ela determina, no âmbito da Secretaria do Licenciamento, a suspensão das reuniões e sessões colegiadas,
da CEUS, o CAEPS, CAEIS, CAPES, a CMPT, que é a Comissão do Patrimônio Imobiliário, e também do GRAPROEM. Mas o parágrafo único do artigo 3º faz uma ressalva, que a reunião desses órgãos colegiados poderá ser convocada em caso de excepcional interesse público, preferencialmente, e desde que possível, por meio remoto. Eu mesmo já tive a oportunidade de, a questão de uns 15, 20 dias atrás, participar de uma reunião por teleconferência dessa Comissão do Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo e funcionou muito bem. Então é isso, pessoal. Agradeço demais a atenção de todos. Marcela Montandon, Chico, nos bastidores a Marcela Santos, o Rafael Arruda, que possibilitaram a realização desse bate-papo. Bom dia a todos e saúde.